Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós trazemos sempre aqui pessoas que têm uma dedicação ao tema em vários aspectos. O tema água é muito amplo e hoje não vai ser diferente, vocês já vão ver. Só gostaria de, antes de começar, agradecer ao patrocínio da Hidroplan, que é quem traz para vocês esse programa. A Hidroplan é uma empresa de consultoria na área de água e meio ambiente. Então, por favor, se vocês puderem, dê uma olhada lá no site da Hidroplan. E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo de longuíssima data aqui. A gente estava batendo um papo muito legal antes aqui sobre motocicleta, então a gente não vai deixar gravado para não cansar quem não gosta do assunto. Vou falar, ele é o Ingo Daniel Vanfried. Ele é geólogo e doutor pela USP, professor do Departamento de Geociências da Federal do Amazonas. Ele é vice-coordenador do grupo H2A, que, aliás, eu gostei bastante do nome, Hidrossistemas e o Homem na Amazônia. Trabalhou ainda como assessor adjunto de Relações Internacionais e Interinstitucionais e foi coordenador do Núcleo de Línguas do Programa Idiomas Sem Fronteiras da UFAM. Interessante, vários chapéus aí, como o pessoal costuma falar em inglês, né? Tem várias frentes. Legal, Ingo, muito bom você ter aceitado aqui, bem-vindo. Conta pra gente aí como é que começou, conta lá de trás, como é que começou o interesse pela geologia, depois virar um homem das águas. Foi planejado ou deixa a vida me levar? Pois é. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Everton. Olá a todas e todos que nos assistem aí. Com relação ao interesse, demorou para começar a surgir. Eu, antes de fazer a graduação em geologia, eu estava, acho que como todo estudante, perdido, e terminei que na época era o segundo grau, né, ensino médio, e comecei a trabalhar com relações internacionais, comércio internacional. Cheguei a vender suco de laranja concentrado e congelado. Só que nessas, né, percebi que ficar trabalhando no escritório não era muito o que eu gostava de fazer, e aí, vendo várias opções, vi que existia geologia, porque na época a gente também não via basicamente nada de geologia na escola, e aí, já com 20 e poucos anos, entrei no curso, na graduação em geologia, lá na USP, por causa da possibilidade de fazer coisas em campo e entender processos. Acho que foi esse o início do meu interesse, de olhar para o mundo, não entender como certas coisas aconteciam e buscar esse conhecimento. Então, foi essa curiosidade que me levou. E depois a questão da água é isso, são processos que acontecem, você pega o tema água e seguindo a água, você vai entender um monte de processos pelos quais ela passa, físicos, químicos, e junto com isso, também uma parte importante do meu interesse veio por conta da questão social da água, que sempre tem uma relação com a sociedade. Por isso que eu achei interessante trabalhar com água na época, para tentar, de alguma forma, ter um trabalho que se relacione com temas importantes para a sociedade. Então foi isso, resumindo, foi o que aconteceu, um caminho, uma caminhada que cada passo foi me conduzindo para a próxima etapa. Muito legal, muito legal. E você, no seu doutorado, você fez um trabalho com o aquífero Guarani, né? Com a recarga pelo Serra Geral. Você consegue explicar isso para o público em geral? Porque muita gente não entende recarga, não entende mais ainda como é que é o Serra Geral, o que é a formação. Então, qual que é a importância, o que é a formação Serra Geral, qual a importância? Conta aí do seu doutorado. Pois é, a formação Serra Geral é super legal, são os derrames de basalto, ou seja, o magma que se espalhou pela superfície do continente durante a separação do Oceano Atlântico, né? Então abriu diversas fissuras na área continental, por onde subiu o magma e se extravasou por cima de algo que era um deserto, né? O paleodeserto Botucatu, aqui na América do Sul, e cobriu as dunas de areia que existiam ali antes, né? Então, na verdade, teria uma rocha ígnea, que o magma solidificado, a princípio sem fraturas, não permite a passagem de água
da chuva, por exemplo, chove em cima desses derrames de basalto e se não tiver fratura, a água não entra. E a pergunta era, lá para a área de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, se existiam fraturas suficientes para permitir a passagem da água através de fissuras para chegar nessa camada de areia que é o aquífero Guarani, o famoso aquífero Guarani, né? Uma das formações geológicas que compõem o aquífero Guarani é a formação Botucatu, que são esses arenitos eólicos de excelente porosidade e permeabilidade, com uma excelente qualidade de água também, via de regra, que é super utilizado no interior de São Paulo e em outras regiões. Então, para Ribeirão Preto, que é uma cidade que utiliza muito a água subterrânea, tem muitos poços, tinha inclusive problemas de excesso de exploração da água subterrânea, com rebaixamento significativo no nível da água, queria saber, bom, nessa área da cidade, a água que chove, chega, cai na superfície do solo, depois passa para a rocha, ela consegue atravessar essas camadas de basalto? E aí a gente fez usou uma grande quantidade de métodos para testar essa hipótese, né, de que a água pode passar pelo basalto. E tinha que ter fraturas. Então, o projeto iniciou com a investigação de fraturas, né, com a Amélia João Fernandes fazendo levantamento de fraturas em pedreiras e tal. Então, foram várias etapas de campo. Depois, seguimos com levantamentos geofísicos para ver se a gente conseguia, com métodos em superfície, determinar a presença de fraturas, que é isso que a gente precisava buscar para conseguir ver se a água poderia passar. E depois, em poços construídos durante o projeto, perfilagens para identificar a presença dessas fraturas em maiores profundidades. Aí, com isso, fazer um modelo conceitual de fluxo para o basalto, para ver se a água da chuva conseguia chegar até, passando pelos basaltos da formação Serra Geral, são vários derrames, a gente identificou 4 naquela época, para ver se passavam e chegavam até o aquífero Guarani, numa área em que eles têm por volta, esses basaltos, por volta de 100 metros de espessura. Então, obviamente, tem que ter um sistema bastante contínuo de fraturas para ver se chegam. E a gente viu que alguns, ali onde a gente investigou, provavelmente não chegava, tá? Por causa de algumas camadas, alguns derrames de basalto que têm poucas fraturas, mas com espessuras menores, onde só havia o derrame superior ali do basalto, provavelmente chegariam, porque ele tinha uma quantidade, uma densidade bem maior de fraturas. E aí o que significa recarga? Seria a chegada da água da chuva para o aquífero Guarani, né? Então ele consegue de fato abastecer, a chuva consegue de fato abastecer o aquífero Guarani, mesmo com a presença dessas rochas que formam uma capa que, dependendo do contexto, pode ser impermeável, como a gente observou a partir de 100 metros de espessura ou mais, para aquela região. Tem outras regiões em que, se o basalto tiver um sistema de fraturas mais denso ou fraturas mais contínuas, provavelmente, mesmo com 100 metros de espessura, a água consegue passar e recarregar o aquífero Guarani. Então, essa é uma questão muito importante, principalmente, por exemplo, para cidades que usam bastante água subterrânea, tanto pela questão de gestão de quantidade, quanta água a gente pode tirar desse aquífero, porque ele está ou não está sendo abastecido através dos basaltos, quanto pela questão de contaminação, porque se a água da chuva consegue passar através dos basaltos, contaminantes da superfície, expostos na superfície, jogados na superfície, também conseguirão chegar, contaminantes e fluentes líquidos, né? Então, é uma questão bastante relevante aí, essa questão da recarga. Interessante. Então, você não conseguiu medir, então, na região lá, você não conseguiu fazer nenhum teste com isótopo para ver se tinha água nova lá embaixo? Ou chegou em algum lugar você conseguiu fazer isso? Ou não, a gente usou deu? isótopos, não avancei tanto com isso no final, mas o que aparentou é que não tinha conexão, tinha uma diferença aparentemente significativa ali entre a assinatura isotópica, tá? Mas depois eu não consegui fechar direito essa questão. Entendi. E aí, do fraturado, você foi para a Amazônia, né? Como é que conta para a gente, como é que você foi para a Amazônia? Primeiro, conta em termos pessoais, né? Como é que foi o choque que você sai de São Paulo para Manaus? É outra conversa, né? Você teve uma formação no Sudeste e depois você foi para a Amazônia. Conta para a gente aí, conta com a relação da água da Amazônia, como é que um geólogo vai para a Amazônia? No caso, né? Hidrogeólogo. Sim.
Pois é, na verdade eu vim parar aqui na Amazônia, eu já conhecia a Amazônia antes, mas eu vim para cá por razões puramente pessoais mesmo, que minha esposa passou num concurso aqui no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia em 2008, aí em 2009 a gente veio, conversamos, falei, e aí, vamos lá? Ah, vamos, né? Nem gosto de uma aventura, vamos lá. O que, óbvio, para nós é uma aventura. Aqui, Manaus tem 2 milhões de habitantes, então você chega aqui e você percebe, não tem aventura nenhuma, é uma cidade grande Calma lá, qualquer. exatamente. A aventura é a nossa adaptação mesmo, como você comentou, porque o clima é totalmente diferente, tem diferenças culturais significativas, tem diferenças de como você acaba se conectando com a cidade, o meio urbano, os problemas são outros, e começando pela questão dos problemas, obviamente eu mudei de área, eu não estou mais trabalhando com aquíferos fraturados e comecei a trabalhar com aquíferos sedimentares, e aqui eles são enormes. Depois a gente volta a esse assunto. Com relação à adaptação e formação, foi legal de ter uma formação genérica sobre hidrogeologia, que é a linha de pesquisa que eu continuei trabalhando aqui, que aí bastou eu observar quais eram as questões significativas com relação à água subterrânea que existem aqui, para eu começar a estudar elas e, com base no conhecimento que eu já tinha, elaborando um pouco mais em cima das questões, comecei a desenvolver linhas de pesquisa para a região aqui, né, que seriam relevantes, como eu falei, a questão da água sempre está relacionada à sociedade, então, o que seriam questões relevantes para a sociedade? E como adaptação cultural, uma das que eu gostei, por exemplo, foi que eu comecei a comer peixe, porque em São Paulo eu não comia peixe. O peixe vem mais de longe. Você chega em Manaus, o peixe vem logo daqui do lado, né? Estão pescando aqui, tem produção em fazendas também no entorno da cidade. Então, são peixes saborosíssimos que é fácil de gostar, mesmo que fique meio assim, não sou muito fã de peixe. Chegando em Manaus, você vai gostar, não tem como, porque é bom demais. E outra adaptação é que no entorno da cidade, a cidade fica no meio da floresta amazônica. Então, para ver lugares espetaculares, é muito fácil e rápido o acesso, né? Tem logo ao norte da cidade aqui uma reserva florestal de 10 por 10 quilômetros, Adolfo Duque, tem o Museu da Amazônia, com uma torre de 40 metros de altura, você sobe e vê a floresta do topo. Então, assim, tem opções de fazer coisas muito legais, que são muito diferentes das opções que eu costumava fazer em São Paulo. Então, assim, você chega no lugar e tem que ver qual é o contexto do lugar para começar a fazer as coisas que fazem mais sentido. Quando eu estava em São Paulo, a gente estava conversando antes, né? Eu viajava de carro, viajava de moto, demorava uma eternidade até conseguir sair da cidade. Aqui as viagens mais legais são as de barco, né? Então, você, em 20 minutos, chega na beira do Rio Negro, pega um barco, sobe o rio algumas horas e chega numa ilha isolada, num arquipélago, que nem a Navilhanas, que tem centenas de ilhas ali, lagos, praias de areia branca belíssimas. Então, isso foi uma adaptação fácil. Essa foi tranquila Bom, de fazer. eu já te falei, eu estava comentando com você, eu sou suspeito, eu sou super fã daí da região, já viajou para aí várias vezes, e, aliás, a minha esposa está cobrando para a gente voltar, porque é muito agradável, né? Então, eu concordo com você, mas imagino que a adaptação cultural tenha sido um choque grande, embora agradável. Vamos lá, conta para gente o que é o H2A. Falei que o nome é legal, né? Qual é o foco e quais os trabalhos que são feitos por esse grupo de pesquisa que você está trabalhando? Mas esse é um grupo muito interessante. Quem idealizou e começou a coordenar ele é o professor Naziano Filizola, que trabalha com hidrologia, sedimentos em suspensão, geomorfologia, geólogo, está lá conosco no departamento, na UFAM, e ele conseguiu juntar um grupo de pessoas bem interessante. O professor Rogério Marinho, que trabalha com sensoriamento remoto, a professora Tereza Cristina, do Instituto de Química, que trabalha com a qualidade de química de água superficial, Keila Niceto está lá conosco também no departamento, como professora voluntária bolsista, a professora Tatiana Shore, agora ela está afastada, está no Banco Mundial, mas é geógrafa, que trabalha com a questão social, sociedade na Amazônia, tem trabalhos belíssimos com relação a isso, todas as relações sociais e econômicas em cidades do interior aqui do estado. Então, junta um grupo de pessoas com
diferentes conhecimentos para pensar através desse eixo condutor que é a água, nas questões da especialidade de cada um, né? E aí tem um grande número também de outros pesquisadores, de outras universidades. A gente tem uma cooperação muito forte com o Serviço Geológico Brasileiro, o CPRM, sempre está apoiando atividades nossas. A gente tem um mestrado que eu apresentei agora no Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, de um estudante de mestrado, o Lucindo. Fomos juntos, aliás, descendo desde São Gabriel da Cachoeira, na verdade de Cucuí, fronteira com a Venezuela, o Rio Negro todo, até voltar aqui para Manaus, coletando água em poços e analisando essa água. Isso foi uma expedição que tem recurso da CPRM, Agência Nacional de Águas, para fazer monitoramento das estações hidrometeorológicas. Então, são trabalhos extensos, caros, porque alugar um barco desses grande é uma coisa custosa. E aí a gente, com esse apoio, consegue fazer um monte de trabalhos. O Instituto de Pesquisas IRD da França também é outro instituto que sempre está com a questão de monitoramento de sedimento e suspensão, a parte que o professor Naziano trabalha. Tem o Rogério da Geografia trabalhando com sensoramento remoto. A escala de trabalho na Amazônia é monumental sempre. Então, o que ele faz? Usar ferramentas de sensoramento remoto para ver, codificar sedimentos em suspensão com esses sensores. A professora Tereza Cristina agora vai para áreas de Yanomami ver a questão de contaminação de água por mercúrio, que obviamente é uma questão super relevante, super atual, coisa que já acontece há décadas e até hoje ainda costuma ser relevante, infelizmente ainda é relevante, a contaminação por causa de garimpos ilegais com mercúrio na água, nos sedimentos. Então, é um grupo que tem uma grande diversidade de atuação e volta e meia a gente consegue juntar os esforços para propor projetos e ter a atuação também de estudantes com os programas dessas diferentes áreas de pesquisa, principalmente geografia, geologia e química, para ir complementando os trabalhos, até com extensão. Também a gente trabalha bastante numa cidade chamada Novo Airão, que fica de frente para o Rio Negro, no arquipélago de Anavilhanas. Então a gente vai vendo as questões amazônicas específicas, e com essa grande diversidade de áreas de conhecimento, tentando fazer, através da água como fio condutor, pesquisas que consigam responder a questões relevantes aqui para a região. Então, é muito instigante, é muito animador fazer de coisa que a gente vê depois os resultados disso também, né? E é curioso, porque uma das questões que é super relevante para a Amazônia e para o Brasil inteiro, por exemplo, a questão de contaminação por fósseis, né, que é um tema relevante aqui também. Então é isso, o grupo ele é multidisciplinar, transdisciplinar, um monte de gente envolvida que vai aí colocando seus esforços também. Eu tenho cooperação com a Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências, os outros pesquisadores têm cooperações intensas também com o pessoal da Federal Fluminense, então com isso a gente vai conseguindo juntar também métodos que a gente tem disponível aqui, junta de outros lugares, etc., sempre se virando aí. Muito legal, muito legal. E só por curiosidade, quanto tempo de barco vocês fizeram aquele passeio até lá vocês foram até na divisa, você falou, né? Fomos até a divisa. Então, na ida, a gente não foi de barco, porque senão demora demais. O que a gente fez de avião até... O barco, obviamente, sai de Manaus, tá? São barcos que são alugados aqui. O pessoal, a tripulação do barco vai, mas a gente encontrou com eles lá em São Gabriel da Cachoeira. Só que, como o nome da cidade diz, na frente da cidade tem uma cachoeira mesmo. Então, esse barco grande, esse barco é um barco regional, de madeira, ele deve ter 20 e poucos metros de comprimento, é um barco que não passa pela cachoeira, são barcos lentos. Barcos rápidos conseguem passar ali, mas porque é uma corredeira grande, não é uma cachoeira super alta, mas tem a corredeira. E aí, o que a gente fez? A gente, na cidade, alugou barcos mais rápidos, que a gente localmente aqui chama de voadeiras, né? Ou seja, um casco de alumínio com motor de popa, e aí subimos até Cucuí. E aí foram, assim, 2 dias parando em alguns lugares até chegar na fronteira, tá? E aí depois devagarinho voltando também. Então a gente pernoita nos lugares, tudo mais. Com essas voadeiras a gente precisa ter um local para conseguir pernoitar, tá? Então sempre arranja, por exemplo, tem a base do Exército, lá o pelotão de fronteira, onde a gente ficou ali na vila.
e aí depois, já descendo, ficamos em outros lugares. Tem missões jesuíticas, com escolas antigas, tem lugares maravilhosos realmente ao longo aqui de vários, não foi só o Negro, também passamos pelo Içana. E aí depois chegamos de volta em São Gabriel, e a partir de São Gabriel, se não me engano, foram 3 semanas até o barco voltar para Manaus. Tá? Eu saí do barco um pouco antes, mas, de novo, passa por lugares fantásticos, por Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, que é um local de pesca super conhecido, de novo, praias lindíssimas, corredeiras, pedrais. É uma Amazônia diferente, inclusive, da Amazônia que eu conheço mais aqui da região de Manaus, porque aí você passa por regiões que já tem um relevo muito mais acidentado, morros, todo o embasamento já aflorante ali em São Gabriel da Cachoeira. Então, são muitas Amazônias, na verdade, que requerem essa diversidade de logísticas, inclusive, para a gente conseguir acessar os lugares. Vai de avião, vai de barco, às vezes faço trabalhos de campo em trilhas aqui na Reserva Duque, como são 10 por 10 quilômetros, de floresta amazônica primária, terra firme, todo um contexto hidráulico específico também por conta disso. A gente fez trabalho de camping, que era um mestrado de uma aluna minha, da Alberlene. A gente acampou no meio da reserva, então levamos todo o equipamento para conseguir fazer perfuração de pesômetros e acampou lá 3 dias para dar tempo de fazer os pesômetros, instalar, fazer a limpeza do pesômetro, fazer slug test, instalar equipamento de monitoramento. Então a gente faz de tudo, né? E inclusive de carro, a gente faz trabalho de campo. Já fomos para a BR-319, que é uma BR que conecta Manaus com Porto Velho, e ali também a gente acampou no meio do mato. O pessoal do INPA tem vários locais que eles constroem acampamentos com lonas grandes, a gente amarra uma rede. Eu adoro dormir em rede, então isso é uma coisa importante. Conseguir dormir em rede aqui com o mosquiteiro, fica tranquilo. E tendo uma lona por cima e o mosquiteiro, nossa, é uma delícia. Acampar no meio da mata, fica até frio de noite. Eu uso o saco de dormir para conseguir acampar no meio da mata, porque a mata, de noite, o ar fica frio. Né? Então, tem uma diversidade assim, de técnicas de campo que a gente acaba usando aí para conseguir acessar todos os lugares. Aprendendo. É muito Muito legal. legal. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. A Amazônia é um mar de água doce, né? Que é sensacional. Mas com tanta água superficial, qual a importância das águas subterrâneas aí na Amazônia? Muita gente não enxerga. O pessoal precisa de água subterrânea na Amazônia? Essa é uma excelente pergunta, porque a primeira impressão que se tem, inclusive quando sobrevoa a Amazônia, qualquer pessoa que vier para cá pela primeira vez, antes de chegar em Manaus, se for durante o dia o voo e olhar pela janela, vai perceber que vai passar mais de hora sobrevoando mata e rios e lagos e uma coisa interminável, né, com áreas alagáveis, etc. E as comunidades que essa pessoa vai ver estão ao longo, principalmente na Amazônia Central aqui, de rios, de cursos de água. A gente chama os cursos menores aqui de igarapé, se bem que às vezes tem um igarapé aqui que tem a mesma vazão do Tietê, mas enfim. E é isso, os rios são muito grandes. A quantidade de água que existe aqui é monumental. Né? Então, é uma pergunta lógica, né? Qual é a relevância da água subterrânea se tem tanta água superficial? Evidentemente. A relevância é que muitas vezes a qualidade da água superficial não é ideal para se consumir, tá? Até na maioria das vezes, porque os rios que têm mais peixes são os rios de água turva, de água marrom, com muito sedimento de suspensão. E quando você vê essa água, pega um copo com ela, tem um monte de sedimento de suspensão e ninguém vai tomar aquilo. Então, tem que ter algum tipo de tratamento. Já começa daí. Não adianta eu querer simplesmente pegar água sem tratamento e tomar. E já que vai ter que fazer algum tratamento, bom, talvez seja melhor eu ter um pouco mais de investimento inicial, fazer um poço ali, escavado, que seja, para escavação manual, né? Poço cacimba, para ter uma água que eu vou pegar do balde e já posso tomar. Mas não é só isso também. Mesmo rios assim nascentes, tem muitas, de águas bem cristalinas, pode ter algum tipo de problema de contaminação bacteriana, alguma coisa, e aí o ideal é colocar cloro, né? Eu coloco hipoclorito. E a outra questão muito relevante é que os rios aqui na Amazônia, em toda a Amazônia,
tem uma variação de nível d'água muito intensa, de pelo menos 8 metros verticais. Então, se a gente está vendo algo que varia sazonalmente, pelo menos 8 metros, chegando a 15 metros verticais, dependendo da região, a gente está falando de várias centenas de metros horizontais do rio se afastar de um determinado ponto. Então, se o ribeirinho bota a casa dele ali na beira do rio, claro, quando o rio está cheio, na época da estiagem, essa água vai estar distante ali 200 metros da casa dele. Como é que ele vai acessar essa água? Bom, bota ali uma mangueira com uma bomba sapo ali na ponta, que vai ter que ter a mangueira, vai ter que ter o fio, 200 metros até chegar à beira do rio, e quando a água chegar até a casa dele, se for no Rio Madeira, no Rio Solimões, outros rios de água marrom, vai estar turva. Então, não é a água ideal e ainda assim tem um custo para ele botar aquele fio, aquele cano até a beira, né? E essa dificuldade técnica, logística de acesso à água faz com que, no fim, fique muito mais fácil ele fazer um poço ao lado da casa dele para ele acessar a água ao longo do ano todo com qualidade. Tá? E isso é curioso que, quando eu cheguei aqui em 2009, eu me fiz essa pergunta. Aí, o professor Enio Candotti, que é o diretor do Museu da Amazônia, do MUSA aqui, eu falando do MUSA não é à toa, tá? Isso é propaganda mesmo. Visitem o MUSA, se vocês vierem para Manaus. É lindo o lugar, não é propaganda, porque realmente vale a pena. Mas eu falo do professor Enio Candotti porque ele é um visionário. Ele fez um seminário em que ele falou para as pessoas irem lá com perguntas sobre, inclusive, a questão do aquífero, pediu para eu participar desse seminário, e aí eu fiz esse levantamento. Quanto de água subterrânea se utiliza aqui na Amazônia? Né? Porque eu procurei e não achei. E aí eu fui no site do IBGE e fiz levantamento dos municípios de toda a região amazônica, quantos municípios usavam nas suas sedes municipais, que é o dado que existe, a água subterrânea como fonte de abastecimento. Fonte única passa de 50%. Se juntar os sistemas mistos, água subterrânea e água superficial, chega a 2/3 dos sistemas de abastecimento das sedes municipais de toda a região amazônica usam água subterrânea. Tá? Então, é super relevante, só esse dado já mostra isso. E isso não inclui as comunidades ribeirinhas que estão fora da sede municipal, que cada um tem ali seu cacimbo, ou até um poço tubular, que utilizam, seja para o fornecimento doméstico ali, ou, de repente, para alguma coisa de sedentação animal, alguma outra coisa um pouco maior. Então, tem muita relevância a água subterrânea aqui na Amazônia. E um outro aspecto super relevante, que é uma linha de pesquisa um pouco mais recente minha aqui, é a questão da conectividade entre água subterrânea e superficial. Né? Outro dia eu estava lendo um artigo ali, tem poucos artigos que conseguem estabelecer, quantificar o fluxo de base dos grandes rios para a água subterrânea voltando pelo leito dos rios para a superfície. Esse fluxo de base é mais de 60%, tá? Por esses poucos estudos que tem, e não tem nenhum estudo para o Rio Negro, por exemplo, que é um rio monumental, um dos maiores rios do mundo, se eu não me engano, o 9º rio, e mesmo assim não tem esses estudos para o Rio Negro, né? Então são questões muito grandes, relevantes, que ainda estão em aberto aqui, que já de cara mostra a importância da água subterrânea na Amazônia. E tem um terceiro aspecto, que é a conectividade, a resiliência de florestas. A água subterrânea, ela mantém umidade no solo que é acessada pelas matas. E, obviamente, não preciso falar sobre a importância de todas as florestas amazônicas que existem aqui, são vários tipos, várias ecologias, várias relações. Mas, dependendo de onde está na topografia, que tipo de contexto, quais são as espécies de plantas que existem ali, elas têm mais ou menos resiliência contra anos mais secos. A gente está vendo que aqui na Amazônia os anos mais secos começam a se repetir de forma mais intensa. Nos últimos anos tivemos secas mais significativas, o que diminui aquela recarga que eu falei da água da chuva. Quanto a floresta consegue aguentar de anos mais secos sem ter danos irreversíveis? Essa é uma pergunta super relevante, que tem grupos de pesquisa no INPA que estão trabalhando com isso, e a questão da água subterrânea vai ser chave para conseguir estabelecer a resposta para isso. Então, de novo, uma importância da água subterrânea, que aí já não tem a ver com a sociedade, tem a ver com o clima, tem a ver com uma questão muito mais ampla, que, claro, no fim tem a sociedade conectada, mas é meio ambiente, né? É bem legal isso.
Muito legal, muito legal. Fala para a gente então do aquífero alter do chão. Pessoal, primeiro define direito o que é o aquífero alter do chão, né? E como tem uma disputa entre o alter do chão e o Guarani, ele é mesmo o maior do mundo? E onde que dá para usar esse aquífero? Como é que é a situação? Conta para a gente aí. Qual a utilização? Quais são os problemas? O aquífero alter do chão é um aquífero importantíssimo. A gente, aqui em Manaus, usa ele muito. Toda a indústria do polo industrial de Manaus, que é uma parte super relevante dos empregos, de impostos, de tudo, usam essa água tanto por causa da ótima qualidade dela natural, quanto por causa da grande quantidade disponível. É um aquífero, ele aflora, então ele tem na sua porção superior certamente recarga direta da chuva, e chove muito aqui em Manaus, ou seja, tem um sistema bastante robusto de água. Eu vou voltar a isso, mas para falar da importância dele de forma mais ampla, ele tem mais de 500 mil quilômetros quadrados de extensão, mas isso, em termos de área, portanto, coloca ele como algo menor, de área menor do que o aquífero Guarani, que tem um pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Só que aí, o aquífero alter do chão não é o único aquífero que existe na sequência das bacias sedimentares aqui da Amazônia. Então, tem a formação Içá para oeste, tem a formação Tucunaré, sequência de formações da bacia de Marajó, formação Barreiras, a leste daqui não, a formação alter do chão, ela quase que termina aqui próximo a Manaus, então para oeste já é o limite dela, contato com a formação Içá, e para leste passa de Santarém, que fica mais de 800 quilômetros daqui, aí com contato com a outra bacia sedimentar. Aqui a gente está na bacia do Amazonas, a bacia sedimentar do Marajó, aí tem essas outras, Tucunaré, Barreiras, e juntando todas essas unidades, que são as mais porosas e permeáveis, tem mais de 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados de área de unidades aflorantes. Então, o aquífero alter do chão, ele tem uma parte que está por baixo da formação Içá, que eu não contabilizei nesses 500 mil quilômetros quadrados, e aí a pergunta é até onde essa formação tem água potável, porque ela tem, em algumas áreas, mais de 800 metros de profundidade, na média são 450, e aí as porções mais profundas do aquífero alter do chão são de água salobra, salina. Portanto, não são boas, não pode ser considerado um aquífero pelo aspecto da utilidade para consumo humano, por exemplo, né? E, além disso, ainda tem uma unidade que é a formação Solimões, a oeste da Içá, que tem predomínio de argila. Então, não é uma boa unidade para extração de água, tem várias lentes de areia, com espessuras de algumas dezenas, poucas dezenas de metros, mas que localmente pode ser acessado por poços, e as pessoas usam isso. Então, teria que entrar mais numa discussão sobre o que significa um sistema aquífero, etc., para determinar o tamanho desse sistema do aquífero Amazonas como um todo. A questão é que várias informações necessárias para conseguir determinar isso, extensão lateral dessas lentes, por exemplo, da formação Solimões, a extensão do aquífero alter do chão, onde ele não é aflorante, e as outras unidades também, para determinar a área de uma forma... isso sem falar as unidades mais recentes, os depósitos recentes dos rios aqui. Esses depósitos nas beiras dos rios são bastante extensos também por causa não tanto da continuidade a partir do eixo do rio, mas ao longo do eixo do rio. Depósitos quaternários arenosos que, pelas populações ribeirinhas, são utilizados como fonte de água. Então, assim, a extensão é super grande, mas quantificar isso ainda precisa ser mais estudado por conta daquelas lentes, etc. e tal. E o que de fato seria o sistema aquífero? Porque se a gente abrir mais o termo, a gente poderia até considerar que formações como os lianos na Venezuela, unidades outras unidades na Colômbia, Bolívia, Peru, têm que ser incluídos nisso, e aí teria uma área monumental, né? Que pela conectividade ampla, pode não estar tão bem conectados, mas pela utilidade local como aquífero, seriam aquíferos locais que têm uma certa continuidade lateral. Então, são perguntas bem interessantes em aberto que passam por essa conexão mais profunda da água subterrânea
até onde há recarga, a partir de onde a água é completamente fóssil, já não tem mais conexão hidráulica, que é outra questão relevante, esses depósitos quaternários recentes também, contínuos lateralmente, unindo várias outras unidades geológicas. Então, tem bastante estudo para ser feito ainda para conseguir afirmar o tamanho desse aquífero, e certamente aí ele se encaixa entre os maiores do mundo. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, só não dá ainda para dar números sobre ele, para saber exatamente em que, né, patamar a gente colocaria ele, se é maior do que a grande bacia artesiana lá da Austrália ou não, enfim, mas eu acho que nem é tão relevante. Né? O da Líbia, né? O Nubian. Ou da Líbia, o Nubian, né? Exato. Gigantesco. Interessante, bem interessante. Agora vamos falar de um assunto aí que eu quero ouvir você falar, porque me interessa bastante. Eu já tentei pesquisar algumas coisas, mas com pouco tempo é melhor ir logo na fonte e ouvir de você. Fala da Volta Grande do Xingu. Você trabalhou na pesquisa sobre a inundação para a usina de Belo Monte, né? Fala um pouco sobre esse trabalho, quais as conclusões sobre esse estudo aí, impactos, o que vocês conseguiram concluir no trabalho? A usina de Belo Monte fechou as comportas para começar a acumular água em 2016. E foram criados 2 hidrogramas. Essa usina ela é atípica porque tem 2 aspectos. Ela é fio d'água, então ela funciona basicamente com pouca reservação de água a montante da barragem, tá? São um pouco mais de 500 km² de área. O projeto original era mais de 1.200 quilômetros. Por que eles reduziram? Porque tem um exemplo super negativo de usina feita na Amazônia, que é Baubina. Considerando a emissão de gás de efeito estufa por causa da inundação da floresta, Baubina fica a 100 quilômetros a norte aqui de Manaus, fornece energia para Manaus, são 250 megawatts instalados, megawatts médios produzidos 125, que é comum em barragens. Mas a questão é que eles inundaram a floresta amazônica. Mais de 2.000 km² de floresta amazônica inundada fez com que essa floresta começasse a degradar. Começa a degradar em condições oxidantes, quando consome oxigênio dentro da água, passa a redutor, e aí você começa a emitir muito metano. Tem emissão no lago, mas tem emissão quando a água passa pelas turbinas, começa a emitir começa a emitir gases de efeito estufa pelo turbilhonamento, e depois continua emitindo gás de efeito estufa a jusante, ali onde o rio continua o seu curso natural, o Atumã. Essas emissões, nessas 3 etapas somadas, são mais intensas por megawatt do que uma usina termoelétrica a carvão. É uma coisa bizarra. Tá? Então, quando a gente fala de energia verde, sustentável, hidrelétrica, tem que tomar muito cuidado, porque na Amazônia não é bem assim. Tá? Por causa desse contexto da floresta. Voltando a Belo Monte, decidiram inundar uma área menor, o que faz sentido para a Amazônia. O problema é que eles, ao invés de fazer uma barragem para conseguir fazer uma área menor, eles fizeram 2 barragens. Sítio Pimental, Sítio Belo Monte. E Pimental fez um lago à frente da cidade de Altamira, e uma parte da água continua correndo pelo leito original do rio Xingu, que é a Volta Grande. Tá? E outra parte foi desviada para chegar no sítio Belo Monte, e é no sítio Belo Monte, com um desnível maior, que se produz mais energia. Então, é uma das maiores barragens do mundo, só que a parte que sobrou da Volta Grande ficou com pouca água. Fizeram um hidrograma para continuar fornecendo água para essa Volta Grande, que é insuficiente para manter os serviços ambientais que o rio tem, que são o quê? Por exemplo, pesca. Você tem populações ribeirinhas, indígenas, comunidades que dependem de pesca para a sua cultura, para a sua alimentação, que de repente, de uma hora para outra, tiveram que mudar completamente a sua forma de viver, mudar sua fonte de proteína, etc. Tem espécies endêmicas lá, peixes lindíssimos, que são utilizados para comércio, e é um processo sustentável, se retira pouco, mas são valiosos. E esses peixes também estão ameaçados por conta da diminuição dos hábitats. Os peixes precisam, por exemplo, da enchente para que áreas sejam alagadas e, com isso, eles acessem frutas de árvores que, de outra forma, estão longe do leito do rio. E essas áreas alagáveis não eram mais alagadas. Outras áreas de praias que são inundadas na cheia do rio são utilizadas, por exemplo, por quelônios, tracajás, tartarugas, para desova, né?
e se não é inundado, esses seres também não conseguem mais se reproduzir. Tá? Então tem impactos enormes, sociais, ambientais, que com o hidrograma, com a quantidade de água que passava pela Volta Grande, que portanto é a água que não gera energia, portanto não gera lucros, esta água não era suficiente para manter esses serviços, e tem também indícios, e aí entra a minha parte, de que possa estar havendo algum tipo de impacto nos aquíferos locais, tá? Nos poços dessas populações, poços rasos, que as populações usam para seu abastecimento. Então, se juntou um grupo de pesquisadores, o FPA, INPA, UFAM, para conseguir abordar, a USP também, para conseguir abordar essas questões e fazer um monitoramento com as populações locais, paralelo àquele monitoramento que estava sendo feito pela Norte Energia, que aí são contratados, consultores contratados por eles. Então, é um trabalho muito importante de ver se os dados que estão sendo gerados estão corretos e são interpretados da forma correta, para ter certeza que o impacto que está sendo gerado está sendo monitorado. Porque se monitorar as espécies erradas, não teve impacto nenhum. Bom, mas aquela espécie de fato nunca seria impactada pela diminuição da vazão. Não está tendo impacto nos poços. Sim, mas esse poço está muito distante, tem que fazer monitoramento mais próximo. Não está tendo impacto na vegetação. Bom, essa vegetação ela é resiliente mesmo, tem que ver aquele outro tipo de vegetação. E por aí vai. São várias coisas que a gente viu que tinha lacunas importantes e teve muito apoio do Instituto Socioambiental, ONG, muito apoio do Ministério Público, para que esse grupo de pesquisadores se juntasse e fizesse essas atividades aí. E aí, no fim, o meu trabalho é até um trabalho menor, nesse contexto mais amplo, aí por isso que eu comecei falando também de outras áreas de conhecimento, que é onde se vê os impactos maiores, isso sem falar nos impactos sociais de uma grande barragem sendo construída. Altamira se tornou a cidade mais violenta do Brasil por conta do grande aporte de pessoas, deslocamento de ribeirinhos para uma área urbana afastada do rio, então uma ruptura social, de cultural importantíssima, pessoas entrarem em depressão, são impactos importantes. E a Amazônia, ela é diferente do restante do Brasil. E esses impactos precisam ser olhados em função do tipo de sistema social, ambiental, econômico que existe aqui. Os rios servem como eixos de fluxo gênico. Se você bota uma barragem, você rompe o fluxo gênico. Os rios servem como condutores de sedimentos que nas áreas inundáveis de Igapó vão fertilizar áreas que depois são usadas pelos ribeirinhos para plantar. Se você bota uma barragem num rio Madeira, por exemplo, você interrompe esse fluxo de sedimentos e nutrientes. Então, são impactos importantíssimos que precisam ser muito bem monitorados e checados, né, que são típicos aqui da Amazônia. Tá? É isso. Interessante, interessante. Essas coisas passam despercebidas, porque o pessoal fica batendo bumbo do tamanho da obra, etc. Mas é algo interessante. Legal você ter falado, ainda bem que você não falou só da área de água subterrânea, que você falou da área inteira, porque é um tema muito, muito legal. Aliás, vou até te pedir, se tiver alguém da área que queira falar da parte de água para a gente aqui para entrevistar, seria muito legal, porque o tema é sensacional, né? Sim. É muito, muito interessante, muito legal. Uma última pergunta para você aí. O rio Hansa, que deu um barulho fantástico, né? Existe mesmo esse rio gigantesco subterrâneo na Amazônia, porque saiu na imprensa internacional, fez um barulhão. E, todo mundo me pergunta, e que é um negócio bizarro, né? Conta para gente aí. Você viu aí de perto. Sim, virou uma polêmica que, na verdade, não precisava ser uma polêmica, que se a gente for pensar em definição de rio, água superficial exposta à pressão atmosférica, em contato direto com o ar, existem rios subterrâneos, não o Hansa. O que é o rio subterrâneo? Por exemplo, um rio que está dentro de uma caverna, né? Uma caverna pode ser um aquífero confinado, etc., ou pode ser algo como um conduto com água exposta à pressão atmosférica, ou seja, um rio subterrâneo. Tá? Como existe isso, de fato, existem rios subterrâneos, né, como tema, como termo técnico, ao utilizar este termo para algo que não é o caso, né, como o rio Hansa, como foi denominado o rio Hansa, confunde. Por que foi utilizado esse termo? Né? Eu vi depois entrevistas do Vale Hansa sobre isso, falando, porque, poxa, o pessoal falou de rios voadores, etc., então, com licença poética, podia usar
rio subterrâneo, só que isso confunde, por isso que é ruim usar esse termo, o rio subterrâneo. Não é um rio subterrâneo, poderia se argumentar que é um aquífero, e o trabalho que levou a toda essa discussão, um trabalho muito interessante, que vê, através de perfilagens de temperatura profundas, dados liberados pela Agência Nacional de Petróleo, feito em grande parte pela Petrobras ali, usaram a perfilagem de temperatura. Existe o gradiente geotérmico, ou seja, conforme você vai descendo em profundidade, aumenta a temperatura por causa do calor interno da Terra. 3 graus a cada 100 metros, em média. Se você vê uma temperatura que aumenta mais do que isso, é possível que fluxo da água esteja subindo com água quente, chegando até mais próximo da superfície. Se tiver um gradiente oposto, com menos do que 3 graus a cada 100 metros que você desce, você pode inferir que tem água da superfície recarregando o aquífero. De novo, voltamos à questão da recarga, porque a água na superfície tem uma temperatura menor. Se ela tiver uma velocidade de fluxo suficiente para resfriar a rocha que está logo abaixo ali, ela vai mudar esse gradiente que a gente deveria encontrar se não tivesse esse tipo de influência. E foi esse o argumento utilizado pelos pesquisadores, tá? Que é interessante. Há uma profundidade de alguns quilômetros. E aí que entra uma discussão importante, que é, bom, mas a vários quilômetros de profundidade, ou a várias centenas de metros, dependendo de que bacia sedimentar a gente está falando, e está falando basicamente das 3 grandes aqui, Solimões, Amazonas e Marajó, eu não lembro se tem do Acre também. Com essas perfilagens, argumentou-se que até a grandes profundidades, ou seja, alguns quilômetros de profundidade, existe água chegando até lá embaixo. Só que, quando a gente olha a estratigrafia dessas bacias sedimentares, existem formações que provavelmente são de baixíssima permeabilidade, como a própria formação Solimões, que é de fato aqui próximo à Flora, que provavelmente não vão permitir uma recarga da água subterrânea. E aí, a princípio, o que eu esperaria seria uma água fóssil, uma água que está ali há centenas de milhares de anos, não na Solimões, ou até na Solimões também, a água de poro, a água que está ali, basicamente, desde a época em que a própria formação foi depositada. Tá? Agora, com esses dados, existe o argumento oposto, né, de que não, existe passagem de água nessas unidades. Pode ser muito lenta, mas argumenta-se que tem a passagem e a água está descendo. E isso precisa, então, ser investigado com análise de água de poros, datação, com isótopos, por exemplo. Dá para fazer esse tipo de investigação para saber até onde essa água de recarga chega e aonde ela não chega mais, aonde ela não está mais passando nas unidades geológicas menos permeáveis. Mas voltando à questão, por que então não pode ter um rio subterrâneo a grandes profundidades? Porque não vai ter porções, não vai ter cavernas naquelas profundidades, tá? Uma, porque a maioria das unidades ali não é suscetível à formação, à dissolução tão intensa a ponto de formar cavernas, e nessa profundidade, na sequência sedimentar que a gente tem, a pressão seria provavelmente excessiva e colapsaria de qualquer forma. Então, não tem como definição de rio subterrâneo, não tem. O que poderia ter seriam aquíferos, mas se tiver água de formação muito antiga, etc., provavelmente água hipersalina, e a gente sabe que tem inclusive unidades com presença de hidrocarbonetos, óleo, gás, que aí certamente essa água não vai ter qualidade para consumo, a gente considerar que seja um aquífero também, né? Então, essa discussão é muito importante, foi muito legal ter levantado, mas o termo utilizado de início foi errado, e depois, se não me engano, até o próprio Vale Arranza fez essa discussão sobre, não, de fato não é um rio, né? Pelo termo técnico, não dá para definir como rio, né? Então é isso. Ele apanhou bastante, eu lembro, um monte das associações se mobilizaram, porque ficou meio pesado o clima aí, mas depois ele se reconheceu que tinha usado a licença poética, foi um pouquinho ampla demais, eu acho, né? Muito legal, muito legal. Ô, Ingo, o papo está excelente, eu adorei ouvir você aqui, muito, muito legal mesmo. Vários temas, daria para a gente ficar conversando horas aqui, dá para explorar mais. Vou pedir para você indicar umas pessoas aí com os trabalhos, sei lá, vários desses que você falou, ficou tão interessante que eu poderia
ouvir muito mais coisa. Por favor, faz suas considerações finais aí para a gente, nosso tempo já está no limite, por favor. Como consideração final principal, conheçam a Amazônia, porque eu, antes de vir para cá, não conhecia, na verdade, mesmo tendo passado um pouco aqui antes, vivenciar a Amazônia é importantíssimo, porque é um tema cada vez mais relevante com todas essas mudanças que a gente vê. É uma área que está em risco por conta de desmatamento, por conta de grilagem, por conta de garimpo ilegal. São muitas ameaças, violência no campo, e só com o conhecimento é que a gente vai conseguir, de fato, ver como isso ocorre e por que a gente tem que parar todos esses processos negativos para conseguir manter os serviços que a Amazônia presta para nós, né? Porque mesmo no Sudeste, aí a chuva da Amazônia chega, que são os rios voadores, né? E a floresta, em alguns pontos, já está no limite de ponto de não retorno, nas áreas mais ao sul, onde é, inclusive, o grande arco do desmatamento, as áreas são mais secas, chove menos, e com isso acaba tendo regiões que, pela diminuição da floresta, a floresta que mantém a umidade. Se a floresta é retirada, diminui a umidade e o processo hidrogeológico é afetado também porque a água corre mais em superfície. Aí a gente vai ter menos umidade disponível para as plantas de volta. Então se torna um ciclo que se fecha e aí pode não ter mais retorno. A floresta vai virar um emissor de gases de efeito estufa. Então é importante as pessoas conhecerem isso e começarem a pensar. Mesmo quem trabalha com água subterrânea como eu, tem que acabar lidando com essas questões por causa do balanço hídrico, do ciclo hidrológico, porque tudo está conectado. Você percebeu que várias vezes eu voltei à questão de que a gente trabalha com multidisciplinaridade, porque a Amazônia não tem como ser de forma diferente. E isso é tão instigante de estar aqui como hidrogeólogo trabalhando. É isso. Muito legal, muito legal. Gostaria de agradecer imensamente, Ingo. Foi um prazer bater um papo com você aí. Muito legal. Eu vejo palestras suas aqui e ali, vejo de vez em quando tem um vídeo no YouTube, eu dei uma olhada em alguns já, tem uns papos muito legais. Gente, conheça o trabalho do Ingo, ele tem um trabalho muito legal, o Grupo da Amazônia está fazendo um trabalho muito interessante, a parte de água subterrânea, embora as pessoas achem que a Amazônia é só água superficial, ele explicou de uma maneira muito clara do porquê que ela é tão importante na vida das pessoas, socialmente ela é extremamente importante. Conheçam o trabalho do Instituto lá. Ingo, foi um prazer, novamente, repito, bater um papo contigo aqui. A gente vai fazer a divulgação do teu trabalho aí. Espero que vocês tenham muito sucesso, mais ainda do que já está indo. Obrigado. E, claro, agradeço as dicas que você me deu de restaurante na Amazônia, lá em Manaus. Gostei demais. Agora tem em São Paulo também, já estou aproveitando, tá bom? Muito obrigado aí. E, gente, aproveitem aí, cliquem, distribuam o trabalho do Ingo, que é um negócio muito legal. Um abraço a todos. Obrigado.